Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa, literalmente falando. Sou Fábio Pereira, é uma honra, um prazer, um privilégio falar com todos e cada um de vocês, também na página do Centro de Estudos Espíritas Caibar Schutel, no Facebook, e ainda na página Jornalista Fábio Pereira, tanto no YouTube quanto no Facebook. Seja muito bem-vindo. É um privilégio poder falar, repito, com cada um de vocês, porque a gente vai fazer o nosso Evangelho no Lar completo. Para você que professa fé espírita sozinho na sua casa, você que mora sozinho, você que tem dificuldade para ler em voz alta e interpretar um trecho do Evangelho ou algum livro, né, edificante, como nós fazemos. Então a gente faz o Evangelho completo para você fazer como muitas famílias fazem, que no dia e hora marcados colocam no YouTube, reúnem a família, colocam no YouTube e na televisão, e aí assistem e fazem o Evangelho no Lar conosco, né? Para isso você vai então acompanhar conosco o roteiro completo. Oração inicial, na sequência nós vamos para uma leitura edificante, o livro que nós estamos lendo e estudando, né, nas quartas-feiras, que é quando a gente disponibiliza o nosso Evangelho no Lar, é o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu o item 42, Glória ao Bem. Aí a gente lê e discorre sobre o assunto, depois a gente já vai com o Evangelho segundo o Espiritismo, esse aqui é o meu, do IDE, Instituto de Difusão Espírita, na tradução do Salvador Gentili, e o item que caiu hoje é no capítulo 16, que é o capítulo 16, que é Não se pode servir a Deus e a Mamon. Caiu o item 14, assinado por Lacordaire, que é Desprendimento dos Bens Terrenos. Aí na sequência a gente faz a oração final com a fluidificação da água. A minha já está aqui, você vai colocar a sua aí também. Vou pôr pertinho da televisão, vou pertinho do telefone, vou pertinho do celular, ou do notebook, ou do computador, enfim, de onde eu estiver assistindo, que o Fábio vai benzer. Eu não benzo nada. São os mentores que vão fluidificar a água aí na sua casa, beleza? Você pode assistir a qualquer momento que vai funcionar, tá bom? É isso. E na oração final é que a gente já destina os nossos pedidos, né, dentro dessa oração, os nossos pedidos a Jesus, para quem nós gostaríamos que essa água fosse um salutar remédio físico e espiritual. É isso. Vamos começar então? E para começar nós vamos elevar o nosso pensamento até Jesus. O que significa isso? Pensar no rosto dele como nós imaginamos que ele seja, tá? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre e doutor Agripino, nosso guia espiritual, cumprimentando seu Otávio, meu guia, cumprimento todos os demais, ou anjo da guarda, enfim, como você queira, seu Caibar Schutel, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Elevamos o nosso pensamento, Senhor Jesus, até o Senhor mais uma vez, para que, invocando o seu nome, invocando ao Senhor, possamos elevar ainda mais o nosso pensamento e, consequentemente, a nossa vibração, para entrarmos definitivamente em comunhão com o Senhor, com os espíritos benfeitores que fazem, junto com o Senhor, a visita à nossa casa. E desejar, por isso, muito obrigado. Gostaríamos, Senhor, de agradecer por tudo que nos aconteceu na última semana, tudo de bom que nos aconteceu na última semana. Nosso muito obrigado. Agradecer por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana, nosso muito obrigado, e agradecer também por tudo de ruim que efetivamente aconteceu na última semana, porque afinal de contas, quando acontece alguma coisa ruim, é aquela sensação de alívio, né, de já foi, não devo mais, já está quitado, já aproveitei resignadamente, como ensina o Espiritismo, a resignação, aquele mal que nós entendemos, né, aquele mal pelo qual nós passamos, e por isso nosso muito obrigado também. No quesito pedidos, mestre, gostaríamos de pedir que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração, o desejo de servir, a vontade de ser útil, a vontade de fazer o certo em vez do fácil, a vontade de errar menos a cada dia, a vontade de acertar mais, tendo o Senhor como guia, aquele que vai nos direcionar, aquele que eu devo seguir, e como modelo, aquele que eu devo me inspirar, aquele que eu tenho que tentar copiar, ser igual, fazer as mesmas coisas que fez. E esse objetivo, se o Senhor puder nos ajudar, que nós consigamos lutar cada vez mais para poder chegar
nós vamos agradecer também. É mais um pedido que nós fazemos ao Senhor. Enfim, Senhor, gostaríamos de pedir mais um acréscimo da sua misericórdia para que possamos, em sendo instrumentos da vossa paz, instrumentos do vosso amor, do amor em ação, possamos aprender um pouco mais das técnicas que o Espiritismo nos dá para vivenciar os seus ensinamentos. E confiantes nessa misericórdia, acréscimo de misericórdia, nós iniciamos então o nosso Evangelho no Lar com a sua autorização e permissão, e que assim seja. Bom, vamos lá então. A nossa leitura edificante é do livro Caminho, Verdade e Vida. E no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel sempre pega um trecho do Novo Testamento e depois discorre sobre o assunto. O trecho que ele pegou hoje é uma carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 10, capítulo 2, versículo 10 da carta de Paulo aos Romanos. Paulo escreveu essa carta. É um pouco complicada essa ideia de ano, mas é entre o ano 56 e o ano 58 depois de Cristo. Paulo estava em Corinto, na comunidade de Corinto, escrevendo para Roma. Foi algum tempo antes dele ir para Roma e lá então ser preso e começar a escrever as demais cartas. Então essa carta aos Romanos é endereçada aos cristãos de Roma, cristãos esses judeus e cristãos gregos ou gentios. Por isso que Paulo é chamado de o apóstolo dos gentios. É o maior apóstolo que já existiu, maior que Pedro. Enfim, é um apóstolo extraordinário, é também um grande exemplo a ser seguido, e muito desse extraordinário sujeito chamado Saulo, da cidade de Tarso, que depois assumiu o nome de Paulo, também conhecido como São Paulo Apóstolo. Essa história no livro Paulo e Estevão é simplesmente sensacional. Se você não leu esse livro ainda, sugiro para você com todo carinho, porque é uma leitura extraordinária, estupenda, conhecer a história desse jovem magnífico que sempre defendeu o seu ponto de vista, que sempre defendeu a sua forma de entender, que sempre defendeu a sua forma de agir, que sempre defendeu a maneira correta de agir dentro daquilo que ele entendia. Isso é muito importante de Paulo. Paulo defendia aquilo que ele achava certo, naquele momento em que ele achava certo, e defendia com unhas e dentes, fazendo certo na visão dele. Quando descobriu que estava equivocado, mudou radicalmente. Cada um de nós, evidentemente, pode fazer isso também. Qualquer coisa que nós descobramos que estamos fazendo errado, devemos imediatamente modificarmos-nos. Aliás, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar essa frase extraordinária que repito muito: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral, e eu acrescento, descobriu que é errado, para de fazer, e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. A luta diária contra as más inclinações, contra aquilo que sempre fez, aquilo que nós sempre fizemos, aquela ideia que nós, infelizmente, temos de repetir nossos vícios, repetir nossas dificuldades. Paulo foi o grande exemplo dessa modificação, de o que ele fazia com convicção, por mais que nos pareça barbárie hoje, mas que ele fazia com convicção de que aquilo era realmente o correto. E quando descobriu que não era, mudou radicalmente e foi o maior apóstolo do Cristo, coisa que qualquer um de nós podemos ser. Sim, mas vamos ter que fazer como Paulo fez. Não há privilégios. Precisamos nos dedicar. E essa carta, ela traz justamente nos versículos e nas nuances. Eu vou ler já o versículo que o Emmanuel separou, mas o que ele quer dizer ao todo é: olha, Deus não está nem aí para quem é a pessoa que está fazendo bem, e sim para o bem que está sendo feito. Então não tem sobrenome, não tem religião, não tem herança disso ou herança daquilo. Porque eu venho de uma linhagem. Eu sou espírita desde criança. Belaroba. Não, mas eu sempre estive no caminho do bem. E por que você não está mais?
O espírito não retrograda, então para com isso. Deus não faz acepção de pessoas, e sim daquilo que cada um de nós pode fazer como co-criadores com Ele. E é esse o convite que o Espiritismo vem fazer para a gente, e isso é extremamente importante. Extremamente importante que você, eu, que qualquer um de nós entendamos definitivamente que é para isso que nós estamos encarnados. Para divulgar, para demonstrar, para vivenciar as leis de Deus. É para isso. É para isso. Aliás, foi o tema do nosso último domingo, quando nós fizemos nosso bate-papo sobre o Espiritismo, nós falávamos sobre isso. E é muito interessante essa ideia que ela vai se repetindo, porque uma coisa puxa a outra, né? Ao mesmo tempo que acontecem as coisas na nossa vida, nós vamos nos lembrando de um pedacinho aqui, vamos nos lembrando de um pedacinho ali, aquilo que nós estudamos, aquilo que Jesus quis dizer, aquilo que foi falado aqui, que foi falado acolá. No domingo nós falamos sobre nascemos para divulgar as leis de Deus. Você, eu, todos nós nascemos para divulgar as leis de Deus. Com os nossos atos, com as nossas ações, divulgando mesmo, repartindo, compartilhando, já que é um negócio tão falado hoje por causa das redes sociais, né? Compartilhando o nosso conhecimento, compartilhando esse bem. Isso é muito importante. O trecho que o Emmanuel separou é: glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra no bem, a qualquer pessoa que obra no bem. As traduções podem mudar, mas basicamente o comecinho é esse. Glória, porém, e honra e paz a qualquer pessoa que obre no bem. Primeiro os judeus, depois os gentios. Continua o versículo. O versículo 10 tem essa continuação que o Emmanuel não coloca no livro, tá? Só para você saber que tem. Então o versículo completo é: glória, porém, e honra e paz a qualquer pessoa que obra o bem. Primeiro os judeus, depois os gentios. Emmanuel suprimiu esses dois pedacinhos, mas aí a gente vai ver o porquê naquilo que ele vai explicando aqui. Vamos entender o que é que o Emmanuel quer dizer, utilizando essa parte da carta de Paulo aos Romanos. Paulo, repito, o maior apóstolo que já existiu. A malícia costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem quando não parta da confissão religiosa que se dedica, do ambiente de trabalho que lhe é próprio, da comunidade familiar em que se integra. O egoísmo fala crer que o bem completo só poderia nascer de suas mãos ou dos seus. Esse é dos característicos mais inferiores da personalidade. O bem flui incessantemente de Deus, e Deus é o Pai de todos os homens. E é através do homem bom que o Altíssimo trabalha contra o sectarismo que lhe transformou os filhos terrestres em combatentes contumazes de ações estéreis e sanguinolentas. Aqui a alusão que o Emmanuel faz principalmente é às guerras religiosas. A ideia de que só uma escola religiosa detém a verdade. E muitos de nós temos essa impressão. Malgrado, independentemente do nosso conhecimento ser grande ou ser pequeno, é muito raro nós encontrarmos pessoas que pensam que talvez o outro tenha razão. Via de regra, a gente acha que só a nossa opinião é que vale, só eu é que sei, só nós é que sabemos, e que o bem só pode surgir a partir de mim, porque eu estou à disposição, porque só eu sou digno de. Esse tipo de situação, esse tipo de pensamento, ele definitivamente nos coloca numa situação ruim. E as grandes guerras religiosas, os grandes genocídios que aconteceram na história do mundo, aconteceram justamente porque pessoas, que podemos ser nós ou não sabemos, porque existe a reencarnação, a gente sabe disso, homens naquela época que se julgaram senhores de Deus
e queriam ser apenas eles os detentores da divindade, como se Deus fosse um troféu e que eles haviam ganho e guardado em um lugar, guardado em um sacrário, e fosse detentor daquilo. Né? Eu uso o termo sacrário porque eu me lembro, por exemplo, de uma aula de catecismo que eu tive, em que o padre disse assim: olha, o Corpus Christi aconteceu porque Jesus disse que estava cansado de ficar guardado no sacrário e pediu para sair às ruas. E eu, à época, pequenininho, eu perguntei ao padre já desencarnado, hoje eu falei assim: mas Jesus pediu? Como assim Jesus pediu para sair? Ele não manda em tudo? E por que ele está preso lá? E a resposta foi: você não pode ficar fazendo essas perguntas, Fabinho. Aqui pode. Faça a pergunta que você quiser. A pergunta que você quiser. Por mais que as lições espontâneas do céu convoquem as criaturas ao reconhecimento dessa verdade, continuam os homens em atitudes de ofensiva, ameaça e destruição uns para com os outros. O Pai, no entanto, consagrará o bem onde quer que o bem esteja. É indispensável não atentarmos para os indivíduos, mas sim observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia por intermédio deles. Que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem? Que interessam a sua nacionalidade, o seu nome, a sua cor? Anotemos a mensagem de que são portadores, e isso é importante. Se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que lhes possamos fazer, mas, se são bons e sinceros no setor de serviço em que se encontram, merecem a paz e a honra de Deus. Julgar a outra pessoa é algo que nós devemos evitar ao máximo, mas é algo que a gente faz com uma naturalidade. Eu vou mudar essa palavra porque naturalidade vai parecer que vem da nossa natureza. Então não. É como se isso fosse normal. A gente julga as outras pessoas como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Pode até dar essa impressão, mas não é. E é um grande mal julgar as pessoas. Primeiro, pelo fato de que nós estaremos sendo sempre injustos. Porque eu só posso julgar o outro de acordo com aquilo que eu sei dele, mas aquilo que eu sei dele ou dela, passando pelos conhecimentos de mundo que eu tenho, ou seja, a partir de onde estão plantados os meus pés. Então veja, se eu julgo a outra pessoa por aquilo que eu acho, não está certo, porque eu vou estar colocando numa situação apenas o fato dessa pessoa, daquilo que eu entendo daquela pessoa, mas a partir de onde estão plantados os meus pés. Ou seja, dentro do conhecimento que eu tenho. Eu nunca vou conseguir me colocar no lugar daquela pessoa porque eu não passei pelas experiências que essa pessoa passou na infância, eu não passei pelas experiências que essa pessoa passou nas últimas encarnações, eu não passei pela experiência que essa pessoa passou na sua adolescência, na sua mocidade, na sua juventude, até os dias de hoje. Eu não tenho esse apanhado de como essa pessoa vive, não tenho o intelecto dela, maior ou menor, não tenho o conhecimento de mundo que essa pessoa tenha, quer seja o meu maior ou menor, para entender o porquê que aquela pessoa está tomando aquele tipo de atitude. Então não posso julgá-la. Fábio, mas se for assim eu não posso julgar ninguém. Esse é o ponto. É possível? Todos nós conseguimos? Acho que ainda não. Dá para tentar? Sim, acho que dá para tentar. É uma situação que vai exigir esforço? Sim, vai exigir esforço. Porque, veja, nós não vamos conseguir entender a falta de respeito que algumas pessoas têm para com o meio ambiente, por exemplo, e vamos julgar a partir daquele conhecimento que eu tenho. Nós espíritas temos que defender o meio ambiente.
É uma coisa tão óbvia que às vezes nem é falado no centro espírita. É preciso? Claro. Por quê? Porque eu vou voltar para cá. Se eu for só egoísta, eu vou defender o meio ambiente. Se eu for uma pessoa horrível que só pensa em mim, mas se eu for espírita, ainda assim, eu vou defender o meio ambiente, porque eu vou voltar para cá, vou encarnar de novo na Terra. A Terra está passando de provas e expiações para regeneração, mas vai demorar ainda, eu vou voltar para cá. E eu vou colher aquilo que eu estou plantando. Eu vou vivenciar nessa Terra, eu vou encarnar aqui na Terra. Ah, Fábio, mas se eu for degradado para um outro planeta aí, de provas e expiações, de primitivo para provas e expiações, porque eu não caibo aqui na Terra? Mais um motivo para você fazer o certo agora, para não ser degradado, né, amigo? Então, se você for egoísta ao extremo, pensar só em você, apesar disso conseguir ser espírita, ou disfarçadamente, ou receber os conhecimentos espírita e fazer mau uso, enfim, só por esse fato já não dá para ser destruidor do meio ambiente, não é? Agora, todo mundo tem o seu conhecimento, todo mundo tem o seu objetivo, todo mundo tem, por exemplo, o conhecimento de que existe a reencarnação? Não. Isso com relação ao racismo, isso com relação à misoginia, isso com relação à homofobia, à xenofobia, todas essas barbaridades que a gente vê. É um absurdo, não faz sentido. Para o espírita, é inconcebível ser racista. Não faz o menor sentido. Há aqueles, inclusive, que querem colocar essa pecha em Kardec, de que Kardec era racista, de que ele fala sobre o corpo do negro ser inferiorizado e não sei o que. Era uma outra época, outro contexto. Estava na Revista Espírita, que era uma revista que eram publicadas matérias e que depois essas matérias eram trabalhadas para então aquilo ser comprovado ou não e entrar no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e Inferno, na Gênese e no Livro dos Médiuns. E não tem nada disso no Compêndio Espírita. Então não podemos estudar a Revista Espírita de Kardec, que era um periódico da época e que se publicava de tudo, para depois ser analisado exatamente aquilo, primeiro ficar registrado, depois ser analisado aquilo, estudado para entrar nas obras básicas, e também com relação às obras póstumas, as chamadas obras póstumas, que eu particularmente tenho um pezinho atrás. Primeiro porque não foi publicado nada daquilo, e só muito depois da desencarnação de Kardec é que foram publicadas essas obras por alguém que encontrou, que viu, que estava guardado lá. Por que não foi publicado? Se Kardec não publicou, havia necessidade de uma análise maior. Quem fez essa análise tinha o mesmo cabedal e bom senso de Kardec? Não tinha? Então eu fico com o pezinho atrás com relação às obras póstumas também. Então precisamos entender contexto. É igual quando Jesus falou para Marta e para Maria, naquela situação na casa de Lázaro, que a Maria gastou o dinheiro que tinha para comprar um perfume extraordinário, caro, uma barbaridade, e para lavar os pés de Jesus, enxugar com o cabelo dela e tal. E os apóstolos e os fariseus que estavam lá, esse dinheiro podia ajudar os pobres, tal e coisa e tal. Se vendesse, podia alimentar um monte de gente. Jesus falou, pobre sempre vai ter. Mas eu não vou estar sempre com vocês aqui não. Vocês precisam entender a importância das coisas. Ajudar os pobres precisa indistintamente o tempo todo, mas não pode esquecer de mim aqui também não, porque o que eu estou falando aqui vai mudar toda a visão de vocês sobre o mundo e vai fazer vocês evoluírem para que cuidem dos pobres que vão existir em todas as épocas, porque a reencarnação faz com que nós troquemos de pontos sociais, por exemplo, muito rico nessa encarnação, muito pobre na outra, etc, etc. Se pegar só um pedacinho do contexto ali, a gente fala assim, não vamos ajudar pobre nenhum, porque Jesus falou que não tem que ajudar pobre nenhum, porque sempre vai ter pobre no mundo. Se eu não entendo tudo que está em volta e vejo só aquele pedacinho ali, tento criar uma narrativa em cima disso, amigo, vai ficar um inferno. Então a gente vê muito isso na internet, falando que Kardec era racista, não sei o quê. Precisamos trabalhar essa situação, entender. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu estou lendo um trecho aqui de um livro escrito há muito tempo por Emmanuel, que é extremamente atual, trazendo uma parte de uma carta de Paulo
aos Romanos, que fala exatamente sobre isso. Glória, porém, honra e paz a qualquer que obre, a qualquer que obra o bem. Tamanha dificuldade de encontrar quem trabalhe no bem, apesar de todo o conhecimento que nós temos. Então, dentro de tudo isso que nós estamos falando, precisamos ter conhecimento. O Espiritismo vem justamente para trazer o porquê, do porquê, do porquê, do porquê, do porquê, e se precisar, mais algum porquê ainda para frente. Então, pergunte, inquira, queira saber aquilo que está acontecendo e não se deixe levar por videozinhos, por coisinhas que aparecem na internet, que tem, sabe Deus, o interesse que tem a pessoa de destacar certas coisas. Então, recebeu aquela informação? Busque, faça como eu fiz. Recebi, vi que estava lá, vamos ver, vamos buscar o contexto. Aí eu já li a Revista Espírita de Kardec praticamente toda, então me lembrava onde estava, fui ver o trecho, busquei o trecho com as inteligências artificiais que tem à disposição, fui fazendo as comparações, o que tinha nas obras póstumas também, e busquei em todas as obras básicas. Nunca houve qualquer situação de Kardec de racismo, até porque espírita racista não combina. Definitivamente. Quer um exemplo bobinho só para a gente entender contexto do que eu estou falando? O termo que Kardec usa para falar do tempo em que o espírito fica desencarnado entre uma encarnação e outra, em português se chama, esse termo é erraticidade. É um termo. Então ele podia ter usado flashness. O espírito no período de flashness é o período entre uma encarnação e outra. O termo erraticidade, eu já assisti palestras, e Dona Elaine que está aqui comigo também assistiu, que estava comigo, palestras de pessoas que gastaram quase 15 minutos da palestra de meia hora, portanto quase 50%, para falar que Kardec foi muito infeliz em escolher o termo, porque dá a impressão de que o espírito está em erro. É só entender, erraticidade quer dizer período entre uma encarnação e outra. Acabou, qual o problema disso? Por que isso aqui chama-se lápis? Porque alguém decidiu falar que isso aqui chama lápis. Em inglês não chama lápis, chama pencil. E é a mesma coisa, não é? Não, mas lápis é muito mais bonito do que pencil. Gosto, meu amigo, é que nem braço. Diz um amigo meu, gosto é que nem braço. Tem gente que não tem. Isso é um xiste para ficar bem registrado em letras grandes aí na sua cabeça, para não incorrer nesse erro de achar que só a sua opinião, só o que você acha é o correto, só o que você pensa é o correto, só você sabe o que é melhor para você, só você sabe o que é melhor para as pessoas ao seu redor, só você sabe o que é melhor para as pessoas que você convive. Não é por aí. Não é por aí. Definitivamente não é por aí. Bom, Lacordaire, ele escreveu vários pontos no Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, a felicidade real é dele, no item 26. Bem-aventurados os puros de coração, no capítulo 7, no item 8, também é dele. No capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, o item o egoísmo, que nós já lemos, já estudamos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, também no item 11, é de Lacordaire. E esse que nós vamos ler agora, que é não se pode servir a Deus e a Mamon, no capítulo 16, o item 14. Algumas traduções colocam a verdadeira propriedade, e a tradução que eu estou usando aqui do Salvador Gentili, do ID, Instituto de Difusão Espírita, deixa eu ver se está aparecendo, tá, Instituto de Difusão Espírita de Araras, é desprendimento dos bens terrenos. Quem foi Lacordaire? Lacordaire foi um bispo. E o curioso é que o bispo Lacordaire, ele morreu, o corpo dele morreu, ele desencarnou em 1861. E ele já deu essa comunicação aqui, deixa eu ver o dia aqui, 1863. Em 1863. Ele desencarnou em 1861, ele era, entre outras coisas, jornalista, sacerdote, grande orador, religioso, escritor, pensador político.
e desencarnou em 1861 e 1863 já estava dando comunicação. Desse porte. Desse porte. E a gente aqui julgando o que o outro está pensando em fazer em conluio na fazenda. Eu nunca assisti aquele negócio, né? Eu nunca assisti, né? Sem desmerecer quem gosta, evidentemente, porque, né? Cada um é cada um, a gente não está aqui para julgar ninguém. Mas a sua vida é ficar preocupado com o que está acontecendo em reality show, meu amigo, precisa dar uma analisada na sua vida aí para dar uma, né, um sentidozinho para ela, né? Vamos lá, desprendimento dos bens terrenos. Venham, meus irmãos, meus amigos, trazer o meu óbolo para vos ajudar a marchar corajosamente no caminho do aprimoramento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. Não é senão por uma união sincera e fraternal entre espíritos encarnados que a regeneração será possível. Vosso amor aos bens terrestres é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego à posse, suprimis as vossas faculdades afetivas em as transportando todas sobre as coisas materiais. Sede sinceros. A fortuna dá uma felicidade sem mácula? Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no coração? No fundo desse cesto de flores, não há sempre um réptil escondido? Compreendo que o homem que, por um trabalho assíduo e honrado, ganhou a fortuna, experimente então esse homem uma satisfação de resto bem justa, mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Há uma grande distância, tanta distância quanto da avareza sórdida à prodigalidade exagerada. Prodigalidade exagerada, gastar indiscriminadamente. Dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude, que ensina ao rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Que a fortuna venha de vossa família ou que a ganhastes pelo vosso trabalho, há uma coisa que não deveis jamais esquecer: é que tudo vem de Deus e retorna a Deus. Nada vos pertence sobre a terra, nem mesmo o vosso pobre corpo. A morte dele vos despoja, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Disso não vos enganeis. Deus vos emprestou, deveis restituir, e ele vos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta para aqueles que não têm o necessário. Um dos vossos amigos vos empresta uma soma, por pouco que sejais honesto, tereis o escrúpulo de pagá-la, e lhe ficareis agradecido. Pois bem, eis a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza. Não pede para ele senão o amor e o reconhecimento, mas exige que, a seu turno, o rico dê também aos pobres, que são seus filhos tanto quanto ele. O bem que Deus vos confiou excita em vossos corações uma ardente e louca cobiça. Haveis refletido, quando vos apegais imoradamente a uma fortuna perecível e passageira como vós, que um dia virá em que devereis prestar contas ao Senhor do que vem dele? Esqueceis que pela natureza estáis revestidos do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para dela serdes os dispensadores inteligentes? Que sois, pois, quando usais em vosso único proveito daquilo que vos foi confiado, senão depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário de vossos deveres? A morte inflexível, inexorável, vem rasgar o véu sobre o qual vos escondíeis e vos força a prestar contas ao amigo que vos ajudara e que nesse momento se reveste para vós com a toga de juiz. É em vão que na terra procurais vos iludir colorindo com o nome de virtude o que frequentemente não é senão egoísmo, que chamais economia e previdência o que não é senão cupidez e avareza, ou generosidade o que não é senão prodigalidade em vosso proveito.
Um pai de família, por exemplo, se absterá de fazer a caridade, economizará, amontoará ouro sobre ouro, e isso, diz ele, para deixar aos seus filhos o máximo de bens possível e lhes evitar cair na miséria. É muito justo e paternal, convenho, e não se pode censurá-lo por isso. Mas está aí, sempre, o único móvel que o guia, a única razão pela qual ele está agindo? Não é frequentemente um compromisso com a sua consciência para justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo seu apego pessoal aos bens terrestres? Entretanto, admito que o amor paternal seja seu único móvel, sua única razão. É um motivo para esquecer seus irmãos diante de Deus? Quando ele mesmo já tem o supérfluo, deixará seus filhos na miséria porque terão um pouco menos desse supérfluo? Não é lhes dar uma lição de egoísmo e endurecer seus corações agindo assim? Não é sufocar neles o amor ao próximo? Pais e mães, estais em grande erro, se credes com isso aumentar a afeição de vossos filhos por vós. Em lhes ensinando a ser egoístas para com os outros, os ensinais a serem também para convosco mesmos. Quando um homem trabalhou bastante, com o suor do seu rosto amontoou bens, vós o ouvis frequentemente dizer que quando o dinheiro é ganho, se lhe conhece melhor o valor. Nada é mais verdadeiro. Pois bem, que esse homem que confessa conhecer todo o valor do dinheiro, faça a caridade segundo seus meios e terá mais mérito do que aquele que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas se ao contrário, esse mesmo homem que lembra suas penas, seus trabalhos, for egoísta, duro para com os pobres, é bem mais culpado do que os outros, porque quanto mais se conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, mais se deve procurar aliviá-la nos outros. Infelizmente, há sempre no homem de posses um sentimento tão forte que o apega à fortuna. É o orgulho. Não é raro ver-se felizardo atordoar o infeliz que implora sua assistência com um relato de seus trabalhos e de sua habilidade, em lugar de vir ajudá-lo e acabando por dizer: faça o que eu fiz. Segundo ele, a bondade de Deus nada tem em sua fortuna. Só a ele cabe todo o mérito. Seu orgulho coloca-lhe uma venda nos olhos e lhe tapa os ouvidos. Não compreende que em toda a sua inteligência e toda a sua habilidade, Deus pode derrubá-lo com uma só palavra. Esbanjar a fortuna não é desapego aos bens terrenos, mas negligência e indiferença. O homem depositário desses bens não tem mais o direito de os dilapidar ou de os confiscar em seu proveito. A prodigalidade não é generosa, mas frequentemente uma forma de egoísmo. Aquele que atira ouro a mancheias para todo mundo para satisfazer uma fantasia, não daria uma moeda para prestar serviço. O desapego aos bens terrestres consiste em apreciar a fortuna pelo seu justo valor, em saber servir-se dela para os outros, e não só para si, a não sacrificar por ela os interesses da vida futura, a perdê-la sem murmurar: se apraz a Deus, vou-la retirar. Se por reveses imprevistos vos tornardes um outro Jó, dizei como ele: Senhor, vós me havíeis dado, vós me havíeis tirado, que seja feita a vossa vontade. Difícil aqui, hein? Principalmente para quem tem muito, de repente não tem nada, hein? É difícil falar ao Senhor: Senhor que manda, hein? Eis o verdadeiro desapego. Sede submissos primeiro. Tende fé naquele que vos tendo dado e tirado, pode vos restituir. Resisti com coragem ao abatimento, ao desespero que paralisam a vossa força. Não esqueças jamais, quando Deus vos atingir, que ao lado da maior prova coloca Ele sempre uma consolação. Mas pensai sobretudo que há bens infinitamente mais preciosos que os da terra, e esse pensamento vos ajudará a vos desapegar desses últimos, ou seja, dos bens da terra.
O pouco valor que se atribui a uma coisa faz com que menos sensível seja a sua perda. O homem que se apega aos bens da terra é como a criança que não vê senão o momento presente. Aquele que a eles não se prende é como um adulto que vê as coisas mais importantes porque compreende essas palavras proféticas do Senhor. Meu reino não é desse mundo. O Senhor não ordena abdicar do que se possui para se reduzir a uma mendicidade voluntária e tornar-se uma carga para a sociedade. Agir assim seria compreender mal o desapego dos bens terrestres. É um egoísmo de outro gênero, porque é se isentar da responsabilidade que a fortuna faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a dá a quem lhe parece bom para geri-la em proveito de todos. O rico tem, pois, uma missão que pode tornar bela e proveitosa para ele. Rejeitar a fortuna quando Deus vô-la dá é renunciar ao benefício do bem que se pode fazer em administrando-a com sabedoria. Saber passar sem ela quando não a tem, saber empregá-la utilmente quando a possui, saber sacrificá-la quando isso é necessário, é agir segundo os desígnios do Senhor. Aquele a quem chegue o que se chama no mundo uma boa fortuna, diga a si mesmo: meu Deus, vós me enviastes um novo encargo, dai-me a força de cumpri-lo segundo a vossa santa vontade. Eis, meus amigos, o que eu queria vos ensinar quanto ao desapego aos bens terrestres. Resumirei dizendo: sabei vos contentar com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçam que esses bens vos estão confiados e que devereis justificar seu emprego como sendo tutores deles. Não sejais depositários infiéis, fazendo-os servir à satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos creiais no direito de dispor unicamente para vós daquilo que não é senão um empréstimo e não uma doação. Se não sabeis restituir, não tendes mais o direito de pedir, e lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres se quita da dívida que contrai com Deus. Lacordaire, 1863. E tem um trechinho aqui atribuído a São Luís, que é uma pergunta e uma resposta que são interessantes também. Dá tempo? Dá. O princípio segundo o qual o homem não é senão o depositário da fortuna que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira-lhe o direito de transmiti-lo aos seus descendentes? E São Luís responde: o homem pode perfeitamente transmitir depois de sua morte do que gozou durante a vida, porque o efeito desse direito está sempre subordinado à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir seus descendentes de gozá-lo. É assim que se vê desmoronarem fortunas que pareciam solidamente estabelecidas. A vontade do homem em manter sua fortuna na sua descendência é, pois, impotente, o que não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo que recebeu, uma vez que Deus o retirará quando julgar conveniente. Aceitando você ou não, aceitando eu ou não, aceitando nós aceitando esse fato ou não, fato é que tudo é providencial. Se você tem, porque Deus quer que você haja de alguma forma com o que você tem. Se você não tem, é porque Deus quer que você haja de alguma forma porque você não tem. Estamos, portanto, subordinados à vontade de Deus. E isso é perturbador para muita gente. Isso é desesperador para muita gente. Porque muitos de nós queremos que as coisas sejam como nós imaginamos que elas devam ser. No tempo e na forma que nós imaginamos ser o melhor. Mas nos esquecemos ou não prestamos atenção ao Pai Nosso. Quando pediram para Jesus, talvez pedimos para Jesus, pode ser que estivéssemos encarnados naquela época, por que não?
Quando foi pedido para Jesus que ele ensinasse a rezar, ele falou: se quiseres rezar, entra no seu quarto, se fecha lá e fala com o Pai em segredo. Porque o Pai que vê o que se passa em segredo vai te atender. E que pai que não vai atender uma oração? Evidentemente que vai. Que pai que o filho pede pão vai dar pedra, pede peixe vai dar serpente? Mas se quiseres orar, faça assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. E agora? É curioso como a gente faz a oração do Pai Nosso e pedindo a Deus que Ele faça do jeito que a gente quer, mas no Pai Nosso a próxima frase é: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não é? Então a gente reza o Pai Nosso, Pai Nosso, Senhor, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, segundo nós perdoamos quem nos tem ofendido, nós deixemos que a tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, Senhor, eu queria muito que isso acontecesse da maneira que eu quero, viu? Ué, mas você não acabou de falar que... Ah, mas nem prestei atenção. Então, pera lá, tem alguma coisa errada aí. As técnicas que o Espiritismo nos dá trazem, por exemplo, o conhecimento de que a prece, quando eu faço uma prece, ela não tem o poder de modificar as coisas, porque tudo depende de um planejamento encarnatório. Então eu estou com uma pessoa que eu gosto muito, enferma, que está para desencarnar. E está no planejamento encarnatório dela, que já acabou o fluido vital, que é o que ela tinha que fazer nessa encarnação já foi. Por uma série de situações, aquele período de encarnação dela já terminou aqui. Eu fazer uma oração para que ela continue encarnada não vai mudar o planejamento encarnatório dela. A minha oração não vai mudar o planejamento encarnatório da pessoa, porque isso é soberano. Por isso que um trabalho que possa ser feito, essas coisas não acontecem, porque tem um planejamento encarnatório que foi aprovado por Jesus antes de encarnarmos, enfim. Questão 65 do Livro dos Espíritos: pode um homem mau, com auxílio do espírito mau que lhe seja devotado, fazer o mal a outrem? Não, Deus não permitiria, tá? Só para... e demais questões para depois poder estudar. Fato é que vai mudar? Não vai mudar. Mas é um alento extraordinário para a pessoa, é um bálsamo. Leva paz para a pessoa. Faz com que eu eleve o meu pensamento, e elevando o meu pensamento, automaticamente minha vibração começa a subir também, e aí eu posso ter contato, acesso aos pensamentos do meu guia espiritual, ou anjo da guarda, como você queira saber, como você queira falar. E isso vai fazer uma diferença muito grande na minha vida, na vida da outra pessoa. Não vai mudar o planejamento encarnatório, mas vai balsamizar meu coração, balsamizar o coração da outra pessoa, auxiliá-la a ver, a que ela possa ver aqueles que vieram buscá-la, auxiliá-la na desencarnação. Só tem coisa boa que vai acontecer. Percebeu que não muda, mas muda? Vou mudar. Não altera, mas muda as situações? Agora sim. Percebeu? Então faça a oração. Fazer a oração é a melhor coisa do mundo. Chico Xavier falava uma frase muito bacana que o Divaldo Pereira Franco cansou de repetir. A gente, lendo livros do Chico Xavier, principalmente livros que trazem entrevistas dele, sempre tem essa frase: a oração de uma mãe arrebenta as portas do céu. O céu não tem porta, não existe céu, né? A gente sabe tudo isso. É uma colocação, é uma forma de mostrar como é poderosa a oração que é gerada num coração materno. Mãe de verdade, tá? Não estou falando parideira, estou falando mãe de verdade. Então, se você é mãe, faça a oração pelos seus filhos, tendo a certeza absoluta que isso vai acontecer. As portas do céu serão arrebentadas e a oração vai chegar lá.
E se não mudar o planejamento encarnatório dos filhos, vai pelo menos balsamizar o coração e dar força suficiente para que seu filho, sua filha, vença a prova pela qual ela esteja passando. Se é a prova da riqueza, se é da falta dela. Se é da prova da caridade ou da falta dela. Faça essa oração. Não para mudar os desígnios de Deus, mas para dar força suficiente para que vençamos a terrível tentação de nos acharmos injustiçados por Deus. Não existe injustiça. Fábio, mas me fizeram um mal muito grande. Foi? Essa pessoa vai responder por isso. O que você vai fazer a partir disso? A partir do mal que te fizeram? Esse mal que te fizeram define você? Vai mudar o que você é? Será que eu posso deixar o mal que me fizeram me mudar dessa forma? Não, é a resposta. Como fazer isso? Entendendo as leis de Deus, respeitando as leis de Deus e mantendo-me o mais focado na caridade possível. O que é a caridade? Como Jesus entende a caridade? Essa pergunta foi Kardec quem fez ao próprio Jesus, ao Espírito de Verdade e aos prepostos dele. E está sob o número 886, 886 no Livro dos Espíritos. O que é a caridade? Como Jesus entende a caridade? E a resposta é um BIP na nossa cabeça. Por que BIP? É um acrônimo, né? BIP. B de benevolência para com todos. A maledicência não entra aqui. Julgar-me melhor do que os outros não entra aqui. É benevolência para com os outros. I de indulgência para com as imperfeições dos outros. Entender que os outros têm defeitos, sim. E que se eu não possuo mais aquele defeito, se eu não sou mais daquele jeito, já fui no passado e já deixei de ser, como essa pessoa que eu estou vendo defeito hoje também deixará de tê-lo em breve. E se eu tenho defeito igual, não posso julgar a outra pessoa, e se não tenho mais, já tive e não posso julgar essa pessoa. Então isso me ajuda bastante na indulgência. Então é o BIP, B de benevolência para com todos, maledicência então não entra aqui. Indulgência para com as imperfeições alheias, então ficar julgando os outros não cabe também. E P, perdão das ofensas, que é entender que aquilo que me aconteceu, proporcionado por alguém, é o que a pessoa alcança. E que eu não posso ficar refém dela, apesar do mal que ela me fez. Perdão das ofensas. BIP. Fábio, isso é caridade, é muito difícil. É não. Primeiro passo da caridade: cortesia. Primeiro passo do amor: gentileza. Primeiro passo do perdão: não revidar. Trabalhe esses três e boa sorte. Com fortuna ou sem fortuna. Qualquer que seja a sua missão, esses três primeiros passos vão te ajudar uma barbaridade. É isso. Vamos para a finalização da fluidificação da água. Elevemos mais uma vez o pensamento até Jesus. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores nomeados e não nomeados que visitaram nossa casa hoje, seu Otávio, meu guia espiritual e demais guias espirituais, seu Caibar Schutter, sua equipe da Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Muito obrigado, mestre querido, pela visita sua e dos seus prepostos. Muito obrigado pelo carinho, pelo acréscimo de misericórdia. Muito obrigado pelos ensinamentos. Muito obrigado pela paciência, pela benevolência. Muito obrigado pela indulgência com as nossas imperfeições. Muito obrigado pelo perdão das nossas mazelas.
Enfim, muito obrigado pela caridade que o Senhor tem para conosco. Ainda no quesito pedidos, mestre, gostaríamos de pedir pela fluidificação da água, a finalização dela, agora utilizando as nossas energias magnéticas, que essa água seja importante remédio espiritual e físico para as pessoas que nós vamos agora, cada um de nós, formular o pedido. É isso, mestre, nosso muito obrigado, de coração, pela paciência que o Senhor tem tido conosco. Não perca ela, por favor. Até a próxima semana, que assim seja. E a vocês, meus queridos, até a próxima semana também, com mais um Evangelho no Lar, toda quarta-feira, e aos domingos, 10 horas da manhã, bate-papo sobre o Espiritismo, só que aí é ao vivo, tá bom? Beijo enorme para você que fica. Até o próximo domingo ao vivo. E até a próxima quarta com mais um Evangelho no Lar. Beijo para você que fica. Tchau.